Meus queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor colocou em meu coração e que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Nós ficamos durante alguns dias mergulhados em um tema, sonhos, e eu estou com meu coração dolorido pelo fato da gente colocar, eu não vou falar um ponto final, vamos falar ponto e vírgula nesse tema. E hoje nós vamos falar sobre um ponto, uma palavra que não é uma mensagem dentro de uma série. O Senhor colocou, meus queridos irmãos, esta palavra em meu coração já há umas 2 semanas, e eu quero ler e meditar com os irmãos nesta palavra. Eu coloquei como título nesta mensagem: é hora de subir a montanha. Nosso texto, primeiro, está no livro de Josué. Livro de Josué. Capítulo 17 do livro de Josué. A partir do versículo 14. Eu vou ler na tradução NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Assim nos diz a palavra do Senhor. As famílias das tribos de José disseram a Josué: por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos, porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu: se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns na floresta e limpem o terreno. Eles disseram: a região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro. Tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: de fato vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Amém. Ó Senhor, os nossos corações estão abertos para receber a Tua palavra. Dá-nos a inspiração na transmissão e na recepção desta palavra, e que ela seja enviada com poder de cura, de restauração, de libertação, de transformação, para que as nossas mentes sejam transformadas e nós nos tornemos habilitados a realizar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, vamos primeiro entender a história. Os filhos de Israel saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho e atravessaram o deserto do Sinai, mas eles ficaram
no deserto durante 40 anos. Josué capítulo 5, versículo 6, diz que porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia deixar de ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Os irmãos sabem dos episódios da incredulidade e da murmuração que muitas pessoas que haviam saído do Egito se envolveram. Então, por essa razão, houve um atraso na viagem do Egito até a terra prometida, porque até que o último daqueles murmuradores não morressem, todo o povo não entrou na terra prometida, porque Deus não leva murmuradores para a terra prometida. Com muito respeito, irmãos, eu sou, assim, obrigado a dizer que há famílias que vão perambular pelos desertos deste mundo e só vão sair do deserto e entrar na terra prometida quando o último murmurador daquela família morrer. Então, meus amados irmãos, aqui eles cruzaram o Jordão e entraram na terra sob a liderança de Josué, e eles estabeleceram um comando militar em Gilgal, que se tornou um lugar estratégico, o campo de preparação para a ocupação daquelas terras pelos israelitas. Cada uma daquelas 12 tribos tinha uma ordem divina para tomar posse de uma parte da terra e expulsar os habitantes daquele lugar, para que ali eles tivessem uma propriedade que eles pudessem colocar uma placa com seus nomes. Essa ordem, ela fora inicialmente dada por meio de Moisés, porém, agora, uma nova geração recebe novamente essa ordem divina, agora por meio de uma instrução que Deus deu a Josué. Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Essas palavras, irmãos, e outras que diziam respeito a expulsar as pessoas que estavam ocupando aquelas terras, faziam parte da diretriz que Deus deu para Israel. Agora, eles precisavam encarar a parte mais difícil daquela tarefa, desde que eles saíram
da escravidão do Egito. Obviamente, não seria fácil ocupar aquelas terras e expulsar os seus moradores, porém, eles estavam sendo fortalecidos e apoiados pela promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, e pelas instruções que Deus deu a Moisés e também a Josué. Josué capítulo 1, versículo 9, veio a palavra do Senhor a ele dizendo: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Eu estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Talvez alguém pudesse conjecturar, com tantos textos no Novo Testamento, por que eu, um cristão, um crente do Novo Testamento, deveria gastar o meu tempo com essas passagens do Antigo Testamento, Egito, Mar Vermelho, Moisés, Josué, Jericó, Perizeus, Refaíns, Manassés, Efraim, tribos, e com todas essas coisas de Canaã. Alguém poderia falar, isso é bom para quem gosta de história antiga. Mas para um crente do Novo Testamento, talvez fosse melhor se concentrar em uma vida vitoriosa e cheia do Espírito Santo. Porque há pessoas e até pregadores que gostam de estudar e de pregar apenas sobre derrubar fortalezas, vestir-se de toda a armadura de Deus e outros assuntos, digamos, modernos, notadamente de guerra espiritual. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, nos diz em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 11, que nós devemos estudar essas histórias, porque elas foram escritas como exemplos. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Então, meus amados irmãos, essas histórias estão registradas para que nós aprendamos com eles como viver uma vida vitoriosa, como enfrentar e vencer os nossos inimigos e como entrar na posse plena e ampla das promessas de Cristo para nós, que se constituem heranças que estão em nosso patrimônio. Toda essa experiência, meus amados, dos israelitas em sair do Egito e chegar em Canaã, é uma espécie de metáfora para nós que vivemos hoje na nova aliança. E nós podemos olhar para a experiência deles, comparar a experiência deles com as nossas e aprender a lutar, a construir algo pela fé
e a experimentar vitórias enquanto nós lutamos para ter uma vida cheia do Espírito Santo e ser mais do que vencedores. Com esses fatos, meus amados irmãos, em mente, vamos focar diretamente o contexto dessa história. Os filhos de José procuram Josué com uma reclamação que parece ser legítima, embora a gente pode detectar algum tipo de arrogância na demanda deles, porque eles dão a entender que eles eram uma tribo mais abençoada do que as outras. Os capítulos 16 e 17 do livro de Josué definem os limites da terra que se tornaria a posse de Efraim e de Manassés, os filhos de Efraim e os filhos de Manassés, Efraim e Manassés, filhos de José. Na descrição de Josué, capítulo 16 e versículo 4, dá a entender pelo texto que eles imediatamente, ao receberem as suas terras, eles as ocuparam e tomaram posse física de todo o território que lhes fora entregue. Mas, na verdade, isso não aconteceu. Então, os filhos das tribos de Efraim e de Manassés disseram a Josué: nós precisamos de mais espaço. A nossa área de terras não é suficiente. Nós somos um povo que cresceu muito, um povo numericamente grande, e nós precisamos de uma porção de terras maior do que as porções das outras tribos de Israel. Josué, evidentemente, percebeu algo além da reclamação deles. Uma, porque Josué sabia a verdade. E outra, porque o homem ou a mulher de Deus não ouve apenas o que lhes é falado. Ele não lê apenas aquilo que está escrito. O Espírito Santo lhe dá discernimento para tomar conhecimento de situações ocultas que estão embutidas em palavras ou em escritas. E a verdade, irmãos, era que os líderes da tribo de Efraim ficaram com medo de possuir a terra que lhes fora dada, porque nas montanhas existiam gigantes, e na planície e no vale existiam inimigos armados, e existiam também carros ou carruagens de ferro. Então, eles não haviam tomado posse de toda a terra que lhes fora destinada em razão de um certo medo. Nós já podemos tirar daqui, irmãos, uma grande lição. Porque muitas pessoas, e às vezes a gente mesmo, pede mais,
quando ainda não fizemos uso completo, adequado, total, daquilo que já possuímos, daquilo que o Senhor já nos deu. Eles ainda não haviam escalado as terras montanhosas e nem cruzado nenhum riacho, e não haviam ocupado o vale que era amplo, verdejante, em razão dos inimigos que ocupavam essas terras. E, obviamente, isso nunca aconteceria até que eles tomassem a decisão de tomar posse daquela terra, que até então era a terra prometida, mas agora não era mais a terra prometida. Agora já era uma terra entregue que eles deveriam tomar posse. O desafio para eles, primeiro, antes de entrar na batalha para tomar aquelas terras, era crer que aquelas terras eram deles. Não apenas crer no Espírito por uma fé do tipo, uma fé teórica, mas crer também de alma e de corpo. E em segundo lugar, pegar as lanças, as espadas, os escudos e partir para a guerra, para tomar posse das montanhas, dos vales e das planícies. Aquela terra era o cumprimento de promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Porém, era uma terra ainda não conquistada, e eles deveriam lutar pela posse daquela terra. Meus queridos irmãos, esse é o mesmo desafio que todo crente precisa experimentar para viver uma vida de poder, uma vida de provisão do Espírito Santo, uma vida de vitória, uma vida de céus abertos, uma vida em que ele vai experimentar os benefícios da nova aliança. Tal qualmente o Pai prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, nós hoje somos detentores de uma promessa do Pai. Todos aqueles que saírem do mundo, ou que saíram do mundo, e estiverem em Cristo, têm em seu patrimônio uma promessa de uma vida vitoriosa, uma promessa do Pai. O que o Espírito Santo está nos falando é que a terra é sua. As bênçãos são suas. São bênçãos estabelecidas na nova aliança de Deus com os homens por meio da morte de Cristo. Você tem a promessa e você pode partir para conquistar, porque a promessa se realiza, se materializa quando você vai e você parte para cima para conquistar. E nós já trazemos também, tal qual eles tinham a promessa de vitória, nós trazemos a promessa pronunciada pelos lábios do Senhor Jesus Cristo, de que seremos vencedores. Amém, irmãos? Você tem a promessa que tudo o que fizer prosperará.
colocou a mão, vira ouro. Não estou falando apenas no sentido material, financeiro. Estou falando da maneira mais ampla possível. Glória a Deus. Que um ambiente, um lugar onde o crente pisa, onde o crente coloca a sua mão, aquele lugar, ele se torna um lugar abençoado. Agora, eu e você temos que nos levantar da comodidade e lutar com as nossas armas, que são poderosas em Deus. Armas de combate e armas de defesa. E quando nós, irmãos, nos levantamos da nossa comodidade, Deus abre caminho onde não houver caminho. Deus coloca rios no deserto. Isaías capítulo 6, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Eu gosto de dizer que nós vivemos entre o natural e o sobrenatural. Nós ficamos nessa zona. Assim como Elias, que diariamente vinha corvos e traziam pão e carne para ele. E ele tinha que se levantar de onde estava e ir até o ribeiro tomar água. Corvos trazerem pão e carne é sobrenatural. Agora, ir até o ribeiro é natural. Bendito seja o Senhor. Nós vivemos nessa zona, irmãos. Às vezes olhamos para um lado e ali está a provisão, porque Deus é fiel. Se Deus prometeu na sua palavra, Ele vai realizar. E olhamos para o outro lado e vemos a impossibilidade. Eu gosto, irmãos, de falar que você coloca o pé e Deus coloca o solo. Mas você tem que ter a coragem de colocar o pé. Você tem que ter a fé de uma criança que o pai diz, pule, e ela pula. Porém, meus amados irmãos, muitas vezes, quando nós enfrentamos o desafio de oposições, de inimigos armados, de gigantes e de carruagem de ferro, nós olhamos para a direita e vemos a provisão de Deus, mas quando olhamos para a esquerda e vemos a impossibilidade, nós ficamos meio que paralisados. A gente fica gelado, empacado, nem vai para um lado e nem para o outro. Era assim que os filhos de Efraim e de Manassés estavam quando disseram, nós queremos mais terras. Nós precisamos de mais terras. Então Josué disse para eles, vocês podem ter mais. Vocês podem ocupar mais. Agora isso tem um preço. E esse preço exige conflito. Esse preço exige
coragem. Eu gosto muito, irmãos, de uma frase que eu li estampada em uma prefeitura do interior. Essa frase, evidentemente, não retrata o que nós pensamos, mas ela nos ajuda. É uma frase atribuída a John F. Kennedy, que diz: o segredo do sucesso eu não sei. Agora, o do fracasso é tentar agradar a todos. Então, meus amados irmãos, Josué foi direto. Capítulo 17, versículo 15. Se vocês são muitos, e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns da floresta e limpem o terreno. E eles disseram: a região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus vivem na planície, têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como o dos vales de Jezreel. O problema deles não era a falta de terra. O problema deles era o medo de enfrentar os cananeus, porque os cananeus tinham guerreiros armados, os cananeus tinham carros de ferro, os gigantes ocupavam as montanhas, então toda aquela região estava controlada. Eu achei assim muito sintomático, porque o escritor da história de Josué, ele não nos dá uma pista sobre o porquê os filhos de Manassés e de Efraim se sentiram ameaçados e ficaram com medo e acharam que seria mais fácil pedir mais terras para Josué do que enfrentar os ocupantes daquelas terras. Mas essa história, irmãos, ela se completa com o Salmo 78. Asaf, o escritor do Salmo 78, ele abre o leque para que nós saibamos o que realmente aconteceu. Salmo 78, versículo 9 em diante, nos diz assim: os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Eles fugiram no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. 4 pontos, eu peço a fineza de deixar esse versículo. 4 pontos chamam a nossa atenção. Primeiro, eles fugiram da batalha, eles viraram as costas no dia da peleja. Segundo, eles não guardaram aliança com Deus. Terceiro, eles se recusaram a andar na lei do Senhor. E quarto, eles esqueceram-se das obras e das maravilhas que o Senhor havia operado no meio deles. Deus havia dito lá no início de tudo a Josué:
capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A entrada deles na terra de Canaã foi baseado em uma aliança. É a mesma coisa quando a gente vai acessar um site e está escrito: se você continuar a acessar este site, você está de acordo com os termos de uso e de condições. Eles entraram na terra de Canaã, acessaram a terra de Canaã, baseados em uma aliança. Que o caminho deles seria próspero e tudo o que eles fizessem seria bem sucedido. Se eles cumprissem esses itens que estão descritos aqui na palavra. Porém, como nós lemos na escritura do salmista Asaf, pelas próprias mãos, pelas próprias atitudes, eles tornaram aquela aliança sem efeito. E o pior, irmãos, eles se esqueceram do milagre do Mar Vermelho, da água da rocha, do maná no deserto, da travessia do rio Jordão, dos muros caindo em Jericó. Coisas que eles tiveram a oportunidade de ver. E seria tão fácil relembrar como parte da história. Agora, irmãos, eu descobri algo muito assustador aqui. Talvez para muitos irmãos seja do conhecimento, mas a Bíblia é um poço tão profundo e para mim foi algo assustador, que eu vou dizer para os irmãos. Mais assustador do que eles terem saído do caminho do Senhor, terem esquecido, etc. Porque Efraim, irmãos, estava destinada a ser uma tribo de liderança em Israel. No entanto, por causa daquele fracasso, o Salmo 78, versículo 67, diz que Deus rejeitou os descendentes de José e não escolheu a tribo de Efraim para ser a tribo líder em Israel. Pelo contrário, escolheu a tribo inexpressiva de Judá. Então, por consequência, foi da tribo de Judá que veio o rei Davi, que unificou as tribos de Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital do reino. E além disso, foi da tribo de Judá que veio Jesus, o Messias prometido, que trouxe a salvação não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Veja, irmãos, como uma decisão de hoje, ela tem efeitos tanto para o bem como para o mal
até 1000 gerações. Voltemos ao encontro deles com Josué, onde nós podemos ver que Josué fez o melhor que ele pôde para animá-los, para encorajá-los e seguirem em frente. Josué 17:17. Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: de fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. Versículo 18. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. A resposta de Josué é uma resposta profética, é uma resposta direta, é uma resposta positiva. É como se Josué estivesse dizendo: muito bem, meus amigos, vocês querem mais? Vocês podem ter mais. Vocês podem ter tudo o que quiserem. Se vocês querem viver nas terras montanhosas, subam a montanha e tomem a montanha. Mas para tomar a montanha, vocês devem lutar contra os perizeus e lutar contra os gigantes. Vocês querem também os vales verdes e querem as planícies? Muito bem. Vocês podem ter tudo isso também. Porque, irmãos, é sintomático ainda que em Josué capítulo 17 e versículo 18, Josué se referiu à montanha como se a montanha já fosse deles, porque realmente era, porque havia uma promessa. Porém, para tomar as montanhas, precisaria enfrentar os gigantes. Para ocupar o vale e a planície, teria que enfrentar os cananeus armados e que tinham carros de ferro. Mas nós podemos entender nas palavras de Josué algo muito forte. Josué dizendo aos filhos de José: vocês são um povo grande e um povo forte, então parem de chorar. Acreditem na promessa e vivam de acordo com a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. E subam a montanha e ocupem o vale e a planície. Olha, meus amados irmãos, existem similaridades entre Israel entrando na terra prometida, tendo que enfrentar gigantes, tendo que enfrentar guerreiros armados e enfrentar carruagens de ferro. E nós podemos aplicar isso mesmo aos desafios da nossa própria fé que nós enfrentamos. Porque, meus amados irmãos, há inimigos armados e carruagens de ferro que exigem de você e de mim um grau maior de fé do que aquela fé comum para enfrentar
os problemas do dia a dia. A Bíblia fala de dias maus e a Bíblia fala do dia mau. E com a dose costumeira de fé, não dá para enfrentar os dias maus e nem dá para enfrentar, muito menos, o dia mau. Eu não estou sugerindo, irmãos, que pela nossa própria força nós somos capazes de enfrentar os problemas do dia a dia. Porém, meus amados irmãos, nós temos promessas do Senhor e nós podemos tomar posse das promessas do Senhor. Porque para passar no meio de um exército armado, ou para saltar muros, somente aquela dose diária de fé não é suficiente. Nós vamos ter que encontrar suplementos para a nossa fé, para que nós não sejamos pessoas vencidas por ter pouca fé, mas nós possamos nos apropriar da fé que vem de Deus. Há uma regra, meus amados irmãos, em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 7, que se aplica a todos, que diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos ou pelo que sentimos. Meus queridos irmãos, eu estou totalmente convencido de que todo crente pode ser totalmente suprido em qualquer área da sua vida para obter uma vitória sobre carros de ferro, inimigos armados e gigantes que ele encontrar pela frente. Agora, eu e você temos que sair da nossa comodidade. Temos que sair de debaixo do cobertor e subir a montanha e descer o vale e ocupar a planície. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, ele ora e diz: pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Eu creio que o Espírito Santo me motivou a pregar esta mensagem para propor a você um esforço para acreditar nesta pregação e começar a subir a sua montanha. Primeiro, porque quando você acredita na pregação, o braço de Deus se estende para te ajudar. O profeta Jeremias, quando pergunta quem acreditou na minha pregação, ele diz: porque o braço do Senhor vai se desnudar para ajudá-lo. Mas eu apresento 5 razões. A primeira razão, em Lucas capítulo 10 e versículo 19, quando Jesus disse: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A segunda razão é pelo poder da palavra de Deus, conforme a escritura de 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos diz que
A palavra de Deus instrui o homem e a mulher em justiça, para que sejam perfeitos e perfeitamente habilitados, instruídos e competentes para realizar toda boa obra. A terceira razão, em uma lista de Romanos capítulo 8 e versículo 35, que o apóstolo apresenta algumas áreas de conflito, como a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. No versículo 37, ele arremata dizendo: mas em todas essas coisas, pode somar todas essas coisas, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A quarta razão é uma escritura também de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, onde está escrito: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Dispensa comentários. E a quinta razão é a experiência de Paulo como quando estava preso em Roma. Paulo já havia comparecido uma vez perante César. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele diz que nessa primeira audiência, ninguém o assistiu ou o apoiou na sua primeira defesa. Antes, todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Acredito, irmãos, que muitos de nós já passamos por algo semelhante que aconteceu conosco. Há pessoas que já passaram por isso. Uma certa vez eu passei por uma situação financeira tão difícil na minha vida, que eu penso que quando eu ia numa calçada e vinha, era uma cidade pequena, vinha um gerente de banco, ele já passava para outra calçada para não se encontrar comigo, com medo de eu pedir um empréstimo. Agora, o apóstolo Paulo nos mostra o que fazer quando isso acontece. O apóstolo Paulo nos mostra o que fazer quando você liga para o seu cunhado e o telefone toca, você sabe que ele está lá, mas ele não atende, pensando que você vai pedir alguma coisa. O apóstolo Paulo, no final desse versículo, diz que isso não lhe seja imputado. Paulo perdoou a todos que o abandonaram. Paulo não deixou que aquela raiz de amargura, descrita em Hebreus capítulo 12, versículo 15, brotasse no seu coração. Paulo não guardou rancor daquelas pessoas, porque, irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 27, guardar rancor de alguém é dar lugar ao diabo, é uma porta aberta. Pelo contrário, Paulo limpou a floresta pelo perdão. Porque, meus amados irmãos, o perdão é uma arma poderosa para derrubar as rodas dos carros de guerra. O perdão é uma arma poderosa que derruba inimigos armados. O perdão é uma arma poderosa que derruba gigantes.
E o perdão, meus amados irmãos, é uma arma que nós precisamos usar 24 horas por dia. Nesses tempos de guerra que a gente fica olhando mísseis de um lado para outro, de outro para outro, eu fiquei pensando, hoje nós podemos comparar o perdão com um míssil guiado a laser que derruba um tanque de guerra blindado. Porém, Paulo testifica, e esse pode ser o seu testemunho também, em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja dada a glória para sempre. Eu quero finalizar perguntando: qual é a sua montanha? Para Paulo, a montanha dele era um espinho na carne que ele descreve como um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Para outros, a montanha é uma tentação que a pessoa não consegue vencer. Há pessoas que lutam com a ira. E por mais que se esforcem, não conseguem vencer a ira. Há pessoas que lutam com o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício das drogas. Eu estou falando de pessoas crentes. Crentes. Um rapaz lá da cidade onde eu morei, cuja mãe era dirigente do círculo de oração, não da minha assembleia, de uma outra assembleia também do Belém. A mãe era dirigente do círculo de oração e ele tocava trombone na banda da igreja, e ele morreu de overdose de cocaína. Há pessoas que estão na igreja, mas que lutam contra o vício de drogas. Há pessoas que lutam contra a pornografia. Há pessoas que lutam, principalmente mulheres, contra um casamento abusivo. E ela não larga, não divorcia, porque ela precisa daquele marido ruim para comer. Há pessoas que lutam com a corrupção. Há pessoas que lutam com dívidas, com a pobreza, com o desemprego, com uma enfermidade. Há pessoas que lutam com medo do futuro. Qual é a sua montanha? Pode ser uma coisa mais simples, uma promoção na sua empresa, um concurso que você precisa passar, um título acadêmico que você precisa conquistar, um livro que você precisa terminar de escrever, uma fórmula química ou um sistema que precisa ser desenvolvido. Todos nós, irmãos, temos a nossa montanha ou as nossas montanhas e sabemos que existem gigantes, que existem inimigos armados, que existem carros de ferro, e às vezes nós ficamos com medo de enfrentar.
Eu quero terminar dizendo: pare de olhar para você. Os filhos de Efraim e de Manassés parece que passaram muito tempo em frente ao espelho, olhando para eles mesmos. E em segundo lugar, pare de olhar para a pessoa que está ao seu lado. Não se compare com ninguém. Agora, não é só porque alguém é maior, é mais importante em algum contexto social, religioso, enfim. Isso não significa que ele seja melhor do que o outro. Como estes falaram que eles precisavam de mais terras do que as outras tribos, porque eles haviam sido abençoados por Deus. E em terceiro lugar, você não precisa mais apenas olhar para as montanhas, porque as montanhas já são suas. Como disse Josué, capítulo 17 e versículo 15, ele já se referiu àquelas montanhas como montanhas de Efraim. É muito interessante, irmãos, porque Josué, ele era da tribo de Efraim. E quem sabe eles pensaram: o nosso primo pode fazer um favor especial para nós. Mas nessa noite, o que o Espírito Santo está nos levando a entender é: não espere favor de ninguém. Não espere que alguém influente ou que algum parente venha resolver o seu problema. Subir a montanha é uma responsabilidade sua. Tem inimigos armados? Tem carros de ferro? Tem gigantes? Tem. Mas com Cristo na frente, você vai vencendo de degrau em degrau, de passo em passo, de glória em glória, e ninguém poderá deter a sua marcha até chegar ao topo da montanha. Bendito seja o Senhor. Eu termino com Hebreus capítulo 1 e versículo 3, que fala a respeito daquele que garante a nossa vitória, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por isso mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ó Senhor, Senhor Jesus, assentado à destra da majestade nas alturas. É o Senhor que nos garante a vitória. É o Senhor que toma as nossas dores e batalha as nossas batalhas. É o Senhor que nos guia em vitória. É o Senhor que nos conduz em triunfo glorioso. Eu entreguei, Senhor, esta palavra aos meus irmãos e irmãs como uma vitamina, como um suplemento, como uma nutrição, para que nós tenhamos a fé que vem de Deus. E nós precisamos desta fé para enfrentar os dias maus e para enfrentar o dia mau. Nós precisamos desta fé
para vencer, para subir as nossas montanhas e também para tomar posse dos vales e das planícies, porque sairemos pisando esses lugares na autoridade do nome do Senhor Jesus e levantaremos uma bandeira de vitória com a tua palavra. Ó Senhor, ajuda os meus irmãos e as minhas irmãs. Nós sabemos verdadeiramente que o Espírito Santo está trabalhando para a nossa cura, para o nosso aperfeiçoamento, para que todo homem e toda mulher de Deus seja plenamente preparado, habilitado, consagrado, ungido para a realização de toda boa obra. E assim, Senhor, avançaremos em teu santo nome, e a vitória será uma consequência. Obrigado por esta noite, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, tão glorioso, tão gracioso, tão bondoso para conosco. Em nome de Jesus. Por favor, levante a sua mão e diga graças a Deus. Oh, aleluia. Sela, Senhor, esta palavra com o teu selo na vida espiritual dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo.